Olá, boa tarde a todos. Então, vamos dar início à nossa apresentação de hoje. Então, meu nome é Águida, sou enfermeira aqui do Hemorrio, há pouquíssimo tempo, só 30 anos. Então, hoje nós vamos falar sobre a úlcera de perna como complicação da anemia falciforme. E o que eu combinei aqui com o pessoal do Centro de Estudos é que nós vamos abrir no final para perguntas e acho que eu não consegui responder, vocês vão me passar por e-mail e aí eu vou respondendo de acordo com a demanda do e-mail, vou respondendo para vocês por e-mail, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da úlcera de perna, como é que esses pacientes com úlceras, como eles se sentem, e no final eu vou mostrar um pouco do trabalho que a gente já fez aqui no Hemorrio. Eu não tenho conflito de interesses, né, que possam estar relacionados com essa apresentação, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma ferida, né? Então, quando você tem uma lesão, você tem uma ruptura estrutural da fisiologia da pele. E a ferida crônica, ela é uma ferida que ela não cicatriza em um período de até 3 meses. Então, se você tem uma lesão, se ela cicatriza até 3 meses, ela é uma ferida aguda. A partir de 3 meses, nós já temos uma ferida crônica. E o que é a úlcera de perna, né? Ela tem como característica a cronicidade e, geralmente, elas são decorrentes de algumas doenças de base. Elas podem ser ocasionadas por hipertensão arterial, por doenças cardiovasculares, por diabetes, por neuropatias e também por doenças hematológicas. E a úlcera de perna, né, a gente falando um pouquinho lá sobre Hipócrates, ele dizia que havia um desequilíbrio dos 4 humores corporais. E isso permitia, a lesão, ela permitia a expulsão desses humores negativos. E era como se você deixasse sair o que é ruim. E se a úlcera cicatrizava, esse paciente morria. Bem, então, no século XVII, né, o tratamento das lesões, das feridas, das úlceras, ele era descrito como uma tarefa inglória, era uma coisa desagradável, né? Você dedicava muito trabalho e você tinha pouca honraria em relação a esse cuidado que você prestava. Então, uma úlcera de perna, ela gera custo, e ela é um problema duradouro, né? Então, em relação a custos, ela mal conduzida, ela não cicatriza, então você precisa saber que tipo de protocolo você vai utilizar para a lesão. É um problema social e econômico, porque geralmente o paciente ele se isola, existem lesões que são exudativas, né? Tem odor, e, às vezes, o paciente ele tem uma condição financeira desfavorável, onde ele não pode comprar material para troca de curativo diário, né? Isso também vai gerar uma oneração de serviços de saúde. Sendo um problema duradouro, ela é de difícil tratamento, então você precisa ver a característica da lesão para saber que tipo de protocolo você vai utilizar, né? E no caso da pessoa com doenças crônicas pré-existentes, você precisa tratar a doença de base, né? Para você ter êxito num processo de cicatrização. E qual é o impacto da ferida, né? Qual é o impacto de uma ferida crônica para um paciente? Ele tem um impacto, ela tem um impacto emocional, um impacto social, o econômico e o físico, né? Então, às vezes, a pessoa que tem uma lesão, a lesão tem odor, a pessoa vai esconder, ela vai usar calças compridas, ela vai usar vestidos compridos ou saias longas, né? O problema social muitas vezes o familiar ele não vê a ferida,
né? O econômico, como eu já falei, é você não ter como comprar material para troca de curativos, e também o emocional, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, uma úlcera, né, uma ferida crônica, ela gera mudanças na vida social do paciente. Então, uma pessoa com ferida crônica tem mudança na vida pessoal, existe o isolamento social, né? Que envolve também a troca diária do curativo, a alteração na deambulação, porque esse paciente ele sente dor e ele começa a pisar de forma diferente para aliviar a dor, né? E há também uma alteração na atividade física. Aquilo que, devido a essa alteração na deambulação, às vezes esse paciente ou essa pessoa, ela já não consegue fazer algumas atividades. Então, tudo isso vai gerar o quê? Distúrbio da autoimagem, a desmotivação por conta da lesão, a dificuldade de convívio social. Esse paciente ele vai ter dificuldade do trabalho, dificuldade na escola, dificuldade de interagir com a família. Então, são uma série de alterações, né? Dificuldades que esse paciente ele vai ter. Abstenções alimentares, eu não vou comer o que é remoso, eu não vou comer o camarão, eu não vou comer a carne de porco, né? Então, a gente escuta muito relato desses pacientes em relação à abstenção alimentar. E também o uso de medicamentos, ele vai passar a usar medicamentos por conta da dor que ele sente. Pode ser na troca de curativos ou pode ser uma dor contínua por conta da lesão. Então, também nós temos o quê? Os sentimentos negativos de insatisfação, de depressão, de ansiedade, né? A lesão não fecha, às vezes ele tem uma úlcera, como no caso da úlcera de perna, como complicação da anemia falciforme. É uma úlcera que ela pode durar anos sem cicatrizar, 40 anos, 30 anos, tá? Raiva, né? Dificuldade do relacionamento interpessoal, no caso de, numa família, só a pessoa, só ter uma pessoa com uma doença falciforme, às vezes outros irmãos não têm. Isso gera raiva porque eu tinha que ter a doença, né? Tristeza também, porque às vezes ele vai se privar de uma vida social por conta da lesão. Sensação de incapacidade, frustração e constrangimento. E aí ainda nós temos o isolamento, né? Um prejuízo nessa imagem corporal e também um prejuízo na atividade sexual. A pessoa vai se isolar realmente, né? E ela vai se isolar também do parceiro. Por quê? Porque ela tem a lesão, ela já está com a autoestima já prejudicada, então ela começa um isolamento também em relação à atividade sexual. E como a úlcera de perna na pessoa com doença falciforme, né? Como é que esse paciente se sente? Essa psicóloga, Ana Luísa, de Salvador, ela falou como é que esse paciente antes da lesão. Então, tem o turbilhão e a calmaria. O que seria o turbilhão? Esse paciente com úlcera de perna, como complicação da doença falciforme, ele tem crises álgicas, né? Que também é uma outra complicação. Então, ele sente dor. Né? Ele sente dor e aí ele faz a medicação analgésica, toma a medicação analgésica e melhora a crise. Então, antes da lesão, essa pessoa ela convive com o silêncio dos sintomas. Estou em crise, eu sinto a dor, mas aí eu faço a minha medicação, eu melhoro. Então, ele tem momentos, no momento de crise, ele passa por esse silêncio interrompido, né? E como é que isso acontece depois da lesão? Aí vem o turbilhão. Então, se ele altera momentos de turbilhão na crise álgica e momentos de silêncio, depois da lesão,
depois que surge a lesão, ele não vai ter mais momentos de silêncio. Por quê? Porque ele sabe que ele já tem a certeza de que ele vai ter que trocar o curativo, né? Ele tem a dor também da úlcera, né? Então isso passa a ser uma angústia. E uma outra coisa também que vai impactar bastante é o odor que essa lesão ela vai exalar, né? Então, por isso, turbilhão e calmaria, tá? Então, quais são os aspectos da úlcera de perna na doença falciforme? Ela é a complicação cutânea mais prevalente, ela acomete de 8 a 10% das pessoas com homozigose SS. Elas são muito dolorosas, às vezes esse paciente ele precisa fazer uso de opioide antes ou após o procedimento. Uma outra questão é que durante a realização do curativo, nós usamos uma camada leve de lidocaína para a gente poder manipular essa lesão. Elas são recorrentes, a cicatrização ela é lenta, pode durar meses ou anos, como eu falei. Às vezes, geralmente, a lesão ela aparece na adolescência e vai até 40, 50, 60 anos, tá? Vai interferir muito na qualidade de vida dessa pessoa, devido à dor, devido ao odor, né? E também da autoestima. Às vezes a pessoa ela precisa fazer curativos 3 vezes na semana, aí vai depender da característica da lesão, do protocolo que a gente está usando, né? Então, às vezes, ela não pode trabalhar, ela tem que se afastar também do estudo, então complica um pouco a vida desse paciente, né? E a fisiopatologia dela ela é bem complexa. Então, há um estigma, né? A pessoa com uma úlcera, ela é estigmatizada pela sociedade, né? Então, isso vai interferir muito na vida social dela. E isso que vai levar ao isolamento social, né? E aí eu gosto muito dessa mensagem que diz: rótulos são feitos para produtos e não para pessoas. Então, essa úlcera de perna, ela vai interferir na espiritualidade, no trabalho, na educação, na saúde, no ambiente, famílias e amigos e lazer. Então, às vezes, é um paciente que ele vai se isolar mesmo. Tem uma festa, não vou participar de uma festa em família ou de uma festa entre amigos, e ele evita interagir com outras pessoas, banho de mar, ou às vezes local que tem piscina, né? Porque na maioria das vezes a família sabe que ele tem a úlcera, não vê, mas às vezes amigos e outros parentes, eles não sabem da lesão. Por isso que eu falei em relação ao vestuário dessas pessoas. E aí ela é uma condição dolorosa, persistente, debilitante, é a principal causa de internação e de diminuição da qualidade de vida dessa pessoa. A região maleolar, ela vai ser a mais afetada, é mais comum em homens do que em mulheres, e ela é resistente ao tratamento, então vai haver a cronicidade. Hoje, nós temos 36 pacientes em acompanhamento aqui na sala de curativos, sendo que desses 36, 33 são pessoas com doença falciforme. Então, a ocorrência dessa lesão ela é variável, ela é pouco frequente em menores de 10 anos, é mais comum em pacientes homozigóticos. O aparecimento ele pode ser espontâneo ou traumático, então é uma das orientações que a gente passa para esse paciente, né? Geralmente eles têm uma pele muito ressecada, que a gente chama de xerose,
Então, a orientação é o uso de emolientes, né? Beber bastante líquido, se hidratar bem e evitar que essa pele fique ressecada, porque junto vem o prurido e dali ele pode abrir uma lesão. A localização geralmente é um maléolo medial ou lateral. A infecção ela pode estar presente, né? Principalmente por Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. E aqui mostrando geralmente a região maleolar, né? Pode ser bimaleolar. Um paciente, ele não necessariamente tem uma lesão. Nós temos pacientes que têm 10 lesões. São pequenas lesões, mas 10 lesões, 8 lesões, aí pode afetar também os 2 membros. E a manifestação cutânea mais presente, a prevalência é imprecisa, né? Alguns estudos sugerem ser maior no sexo masculino, como eu falei, incidência variando de 8% a 75%, é uma importância subestimada por não ameaçarem a vida, afeta mais a qualidade de vida da pessoa. Essa úlcera ela vai ter repercussões psicológicas, sociais e econômicas, né? Então, nós temos pacientes com ingestão excessiva de medicação analgésica, às vezes ingestão excessiva de anti-inflamatório. Então, existe uma orientação quanto ao uso de anti-inflamatório para esses pacientes, por conta de complicações renais, né? Esse paciente ele apresenta várias complicações, dentre elas complicações renais. Então, o uso de anti-inflamatório ele deve ser usado com cautela. Influência na qualidade do sono, porque essa pessoa sente muita dor. Interação social, conjugal e familiar prejudicada, como eu falei para vocês. Ele também tem um problema na educação e no emprego, às vezes ele omite até no emprego que ele tem a doença e que ele tem a úlcera, porque ele tem medo de perder o emprego. Tem um impacto grande na qualidade de vida quando ele vai abandonar as atividades dele, como eu falei, ele não vai querer participar de festas, de reuniões, às vezes a lesão ela é exudativa e algumas coberturas utilizadas, quando em contato com esse exudato, elas podem gerar um odor que é característico da cobertura, e esse paciente ele não tem infecção, tá? A lesão não está infectada. Por exemplo, a bota de Unna, a bota de Unna você pode usar ela até 7 dias, mas se você vê um aumento do exudato, se você vê o aumento do... se começa a ter odor, né? Então, esse paciente ele tem que trocar antes de 7 dias. São orientações que você vai fazer na sala de curativos. E também a perda da autoestima, que é o uso de roupas que não vão expor as lesões. Então, geralmente, ele não vai usar bermuda, não vai à praia, tá? E a etiologia, nessas úlceras nós vamos ter uma hipóxia tecidual, a vasoclusão, a necrose, a hemoglobina fetal, ela vai estar diminuída e também nós temos uma hipertensão e uma insuficiência venosa. Então, essa aqui é uma lesão onde nós vemos maléolo, né, maléolo medial, uma lesão com pouco tecido de granulação, com bastante esfacelo, e o pouco tecido de granulação que nós temos nessa lesão, ele está pálido. Então, o que é preciso? Manter um hematócrito que a gente chama de hematócrito de base desse doente. Geralmente entre 19 e 21. Né? Alguns pacientes, quando eles têm um hematócrito entre 19 e 21, eles estão bem. Se cair, a gente perde todo um trabalho. Se é uma lesão que tem tecido de granulação, se ele entrar em crise e o hematócrito cair, nós vamos perder tudo que a gente fez nessa lesão.
Então, vai começar a apresentar esfacelo, não vamos mais ter o tecido de granulação e ele precisa ser acompanhado tanto pelo médico hemoterapeuta como o hematologista e também a dermatologista que nós temos na sala de curativos. Então, quais são as características da úlcera de perna como complicação da doença falciforme? Então, a localização terço inferior da perna, pode ser nos dedos, calcâneo, face dorsal do pé. Elas podem ser pequenas, de grande extensão, ou mesmo circunferenciais. As margens frequentemente irregulares. O leito, frequentemente com granulação pálida e com esfacelo. A profundidade, elas geralmente são rasas, né? Mas você pode também ter áreas que são escavadas. O exudato de moderado a grande quantidade. Edema, frequentemente ele está ausente. O pulso, ele é normal ou fraco. Dor, geralmente de moderada a intensa, né? Que cede como analgésico. E a pele adjacente vai depender da lesão crônica, né? Frequentemente você vai ter o prurido, o ressecamento também dessa pele adjacente. E se é uma pele adjacente onde você tem muito exudato, você vai ter a maceração, tanto da pele adjacente como das bordas. Por isso, a importância de orientação da troca frequente do curativo primário ou curativo secundário. Se ele está com cobertura, ele vai trocar o curativo secundário, que é a gaze e a atadura. Uma coisa que a gente sempre deve orientar uma pessoa com uma lesão é que, às vezes, ele fala assim, mas não molhou a atadura, então eu não preciso trocar sempre. Mas, às vezes, a gaze está encharcada, e aí vai ocorrer o quê? A maceração das margens ou bordas da lesão. Então, vamos lá. Úlcera de perna. Então, você está com um paciente que tem uma úlcera de perna. E agora, né? O que eu vou fazer? Bom, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar, né? É importante o farmacêutico, o fisiatra, o biomédico, assistente social, porque, às vezes, esse paciente ele não tem condições socioeconômicas de comparecer ao ambulatório para trocar o curativo. Então, a assistente social pode entrar em contato com esse paciente para saber o que está acontecendo. Então, tem um assistente social, o educador físico, que ele é encaminhado quando ele começa com muita dor e você nota que esse paciente está pisando diferente, você vai encaminhar para o serviço de fisioterapia. E ele pode ter um acompanhamento também com o fisiatra e com o educador físico, né? Precisa da enfermeira, do nutricionista, por conta da questão o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Pessoas com anemia falciforme, muitas vezes eles não têm, como se diz, escassez de ferro, muito pelo contrário, ele não precisa tomar ferro, ele tem ferro em excesso, ele até precisa fazer quelação de ferro. Por isso que é importante um acompanhamento com a nutricionista, com o fato também do problema que ele pode apresentar de litíase biliar, então precisa desse acompanhamento, né? Do psicólogo, do dentista, quer dizer, esse paciente ele precisa ser visto como um todo. Então, esse atendimento ele é essencial, né? Então, esse paciente ele precisa de um acompanhamento integral, né? Que vai melhorar a qualidade de vida em relação a todos os sintomas que ele vai apresentar. E aí, a gente não pode falar de úlcera sem falar de prevenção. Então, a prevenção é crucial, né? Orientação. Você tomou banho, você vai observar se você tem alguma lesão, se você tem alguma área já com alguma crosta, né, nos membros inferiores,
Então, a gente começa a orientar quem? Os adolescentes, porque é na adolescência que a úlcera ela começa a aparecer. Então, é o uso de meias de algodão e de um calçado adequado, a hidratação, né? Beber bastante líquido e também passar um emoliente nos pés, é importante, e sempre o exame da área maleolar diariamente, como eu falei, geralmente no momento depois do banho, ele vai fazer essa avaliação. Então, na prevenção, a gente tem que evitar o trauma, por isso o uso de calçados adequados, de meia, é importante. A adesão ao tratamento também, ela é muito importante, né? Não fumar, aí começa o não, né? Não permitir uma punção venosa, às vezes em membros inferiores, porque é um paciente que tem dificuldade, né, de acesso venoso, e às vezes, poxa, estou vendo uma veia ali no pé, né? Aí a pessoa vai lá puncionar aquela veia, né? Então, deve-se evitar essa punção venosa em membros inferiores. Evitar ficar muito tempo em pé, o repouso para eles é muito importante, a educação para o autocuidado, né? Você vai avaliar o que eu agora estou com uma lesão, então ele não deve molhar a lesão no banho, né? Se ele tem uma lesão, ele primeiro vai tomar o banho e depois ele vai fazer o curativo. Nós temos um folder que é entregue para esses pacientes quando eles são de primeira vez, onde a gente faz toda uma orientação em relação aos cuidados com o curativo em domicílio. Então, não molhar no banho, por quê? Porque ele vai tirar toda a sujidade do corpo, e ali ele já tem uma lesão, é uma área aberta ali, né? Uma lesão aberta, e aí ele tira toda a sujidade do corpo e ele joga ali para a lesão. Então, a gente faz esse tipo de orientação. E também do uso de repelente, porque a partir da picada de um inseto, começa ali o prurido, ele vai começar a coçar, e aí vai aparecer a lesão. E a conduta de enfermagem? Então, quando o paciente tem uma lesão, a primeira coisa que a gente vai fazer é a coleta de dados, né? Vamos fazer o levantamento dos diagnósticos de enfermagem e aí a gente vai planejar essa intervenção, vai implementar, monitorar e avaliar. Então, se você tem uma lesão com tecido de granulação, né, você vai usar um tipo de cobertura. Se você tem uma lesão com esfacelo, é aquele amarelo, você precisa retirar. Então, já é outro tipo de intervenção que você vai ter. Então, a gente sempre deve avaliar o estado geral do paciente, fazer uma história, fazer um exame físico. Como eu já tenho muitos anos na sala de curativos, quando eles entram, que eu vou avaliar a lesão, né? Eu começo tirando o curativo, eu vou conversando, então você vai vendo, ele vai relatando, hoje eu estou cansado, e aí eu abro a lesão, né? Abro o curativo e quando eu olho lá, a lesão piorou. Então eu pergunto, está cansado? Você está sentindo cansaço? Como é que você está se sentindo? Porque às vezes o hematócrito está caindo, né? E isso está repercutindo lá na lesão, mesmo se você estiver usando uma cobertura. Então, a gente vai também avaliar o estado clínico da lesão, vai definir os objetivos do tratamento e registrar tudo que você observou. Então, a alteração do protocolo, ela se dá no momento em que você começa a fazer o curativo, avaliando essa lesão. E aí o manejo das lesões, né? Então, a gente sempre deve usar o bom senso, fazer curativo, a gente não tem uma receita, não é uma receita de bolo. Numa lesão, você pode ter várias fases ali do processo de cicatrização, então você tem que avaliar a lesão, avaliar a quantidade do exudato, o tipo do exudato, se tem odor, se não tem odor, para você poder utilizar a cobertura ideal. Então, ajudar a ferida no processo de cicatrização e nunca forçar a natureza.
Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o curativo. Vamos falar um pouquinho de lesão. Uma lesão aberta, ela precisa de um meio úmido, desejável, nem muito, nem pouco. Então, uma coisa que a gente também tem que conversar, que não é a quantidade de pomada que você coloca na lesão que vai cicatrizar, tá? Em locais de inserção de catéter, essa umidade ela já é um fator de risco. Então, uma lesão aberta ela vai precisar, né? Por isso que você utiliza, quando você faz o curativo, você seca as bordas da lesão, você não seca o leito da ferida, né? Então, é um procedimento técnico, né, para avaliação para a realização de qualquer curativo, tem como objetivo padronizar as condutas, técnicas e materiais que a gente vai usar para esse curativo. Então, a gente precisa o quê? No curativo? Remover o excesso de exsudação. Então, nós devemos utilizar uma cobertura que vai absorver exudato, como eu falei, para evitar essa maceração. E que tipo de cobertura a gente poderia usar? Um alginato, né? Uma ferida com moderada ou grande quantidade de exudação, você pode usar um alginato. Se tem odor, pode ser até um alginato de prata, tá? No caso de manter a umidade. Então, a gente não recomenda usar coberturas secas em feridas abertas. A gente seca somente a pele adjacente, como eu já tinha falado. Essa cobertura ela deve ser esse curativo, ou cobertura, deve ser isolante térmico. Então, a gente não deve de usar a lesão soluções frias. A gente tem preferência pelo soro morno. Por quê? Essa lesão está ali com curativo primário, secundário, 37 graus, né? É a temperatura ideal para o processo de cicatrização. Quando você expõe a lesão, que você tira esse curativo, você expõe a lesão, ela já perde ali calor. Então, o processo de cicatrização, ele para, né? Fibroblasto, tudo que está ali envolvido nesse processo, para. E aí você joga ainda um soro frio. Nossa, aí nisso você vai retardar esse processo de 2 a 3 horas até recomeçar de novo. Então, o ideal é o quê? É um soro morno, né? É a orientação. Se o paciente não tem soro em casa, o que a gente orienta? Pega a água filtrada, ferve a água e deixa a água ficar morna para você utilizar na lesão, tá? E a gente também pode usar a temperatura, solução em temperatura ambiente, mas geralmente, às vezes, sala de curativos você tem pode ser climatizada, né? Então, esse soro ele vai estar gelado. Essa cobertura deve ser impermeável a bactérias, né? Então, a gente precisa de uma cobertura que proteja a ferida de contaminações externas. Deve ser isento de partículas tóxicas. Às vezes você tem uma gaze que ela desfia muito e fica um pedaço ali na lesão, né? Uma outra orientação em relação à gaze. Quando a gaze ela é muito branquinha, que você abre, você vê que aquela gaze é muito branca, é porque ela tem muito produto químico. Então, às vezes, o paciente ele pode se queixar, principalmente em pele adjacente, de alergia. Então, ele começa a ter prurido. E ele começa com esse trauma mecânico durante o prurido e ali ele pode abrir outras lesões. Então, a orientação, ele deve de evitar o uso de gás ou outro produto de origem desconhecida. Às vezes, alguém fala assim, eu usei um produto... Por exemplo, uma vez uma paciente, ela colocou na lesão própolis, e o própolis queimou, tá? Então, a gente precisa orientar esses doentes. Uma outra questão, quando o paciente, às vezes, ele não tem dinheiro para comprar material, ele vai reutilizar a atadura.
E aí ele bota a atadura de molho, às vezes no sabão em pó, no cloro. Então, a gente deve orientar que, se ele for fazer isso, que é para ele utilizar detergente neutro para lavar essa atadura, e ele deve enxaguar bem, tá? Então, desculpa. A emoção, desculpa. A emoção desse curativo, ele deve ser sem traumas. A gente deve sempre umedecer a gaze que está em contato com a lesão ou a cobertura, para evitar você retirar ali todo o tecido que foi formado. Então, você vai umedecer bastante com soro para você poder retirar essa gaze ou a cobertura. Geralmente, quando o paciente tem protocolo de bota de una ou de carvão ativado, a gente sempre utiliza um curativo não aderente, né? O curativo não aderente, ele vai lá na lesão e por cima você coloca a bota de una ou o carvão. Mas em algumas situações ele também adere. Então, você vai umedecer bem para você fazer essa retirada. Então, a gente deve evitar puxar as coberturas e irrigar bastante com a solução para você poder manusear. Troca de gases, é importante que essa cobertura ou esse curativo ele permita a troca do meio interno com o meio externo. E aí, a gente avaliando essa lesão, nós temos a técnica RIBE, né? Ou seja, você vai proteger o vermelho, que é o tecido de granulação, você vai limpar o amarelo, você precisa retirar o esfacelo, e você vai desbridar a preta, que é a necrose de coagulação. Ou você também pode ter uma necrose de coagulação, que ela é mais espessa, vamos dizer que é um esfacelo mais espesso, e que fica ali na lesão e que você tem dificuldade para remover. Então, o tratamento da úlcera de perna na doença falciforme, nós precisamos de curativos frequentes, de uma alimentação adequada, o repouso é muito importante, a elevação do membro afetado, o controle da infecção, o desbridamento e também as transfusões de sangue quando são necessárias. E aí a gente vai falar de coberturas e pomadas, né? Então, o que a gente vai usar? Então, nós temos o carvão, temos aí as pomadas, vou usar uma comprata, vou usar o AGE, né? Vou usar o filme transparente, vou usar a sulfa, a colagenase, o que eu vou usar? Né? O PHMB, e aí? Aí a gente foi lá, avaliou a lesão, e a lesão tem esfacelo, então a gente vai precisar usar um alginato. Tem muito exudato, vamos começar a usar um alginato. Mas aí o doente, na volta, quando ele retorna, né, para trocar o curativo, ele diz assim, olha, doeu muito e eu não consegui ficar com a cobertura durante muito tempo. Então, quando a gente diz até 7 dias, o uso de uma cobertura, se é a primeira vez que ele está utilizando, a gente vai agendar para que ele volte em dias alternados. Então, ele fez o curativo na segunda, primeira avaliação. Na quarta-feira, ele vai voltar para a gente avaliar qual foi o resultado dessa cobertura. Se ele sentiu dor, se coçou muito, se aquilo ficou uma coisa assim que ele não conseguiu manter, a gente orienta para que ele retire e retorne na quarta-feira para a gente poder avaliar e ver o que aconteceu. E aí, junto com o médico da sala, a dermatologista ou o cirurgião plástico que nós temos na sala,
nós vamos orientar e vamos alterar o protocolo. Então, nós já usamos a bota de Una, né? Antigamente ela era artesanal, ela era feita mesmo num caldeirão, né? Era preparada aqui, era uma mistura de óxido de zinco, mas hoje em dia nós já temos a bota já industrializada, né? Então, pomadas, coberturas, o programa do autocuidado, tivemos o curativo domiciliar, onde nós íamos na casa do doente fazer o curativo, e isso provou para a gente que o repouso ele é muito importante, né? O uso de curativos biológicos também, a terapia celular, que é utilizada em Salvador, e a laser terapia, que eu tive o privilégio de fazer o uso de laser com alguns pacientes, e eu vou mostrar mais à frente o resultado para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho desse tratamento, né? Quais os produtos que a gente mais utiliza. O PHMB, que pode ser solução e gel, o alginato de cálcio e sódio, a bota de Una, o carvão ativado e prata, colagenase, o curativo não aderente, hidrogel, sulfadiazina de prata também. E também alginato de prata, que agora nós temos aqui para utilização. Então, as medidas terapêuticas no tratamento dessa lesão, né? Educação do paciente, sempre. Então, a gente vai fazer toda uma orientação, como trocar o curativo em casa. Às vezes, o familiar fala assim, essa lesão está muito abafada, você precisa retirar um pouco essa atadura, porque a lesão está muito abafada. Então, a gente vai orientar que, no caso da mosca posar, ele vai ter miíase, né? Então, a limpeza local ela é muito importante, como ele vai fazer esse curativo, o desbridamento na sala de curativos também, o uso de curativos adequados, a compressão, as transfusões de sangue e o antibiótico, no caso, se você tem uma lesão que está estagnada, que piorou o quadro, né? Então, na evidência de infecção, o dermatologista ele vai entrar com antibiótico oral para esse paciente. Então, na evolução de enfermagem, quando você viu uma lesão, e aí você tem que fazer toda uma anotação. O que a gente vai anotar? O local, né? Qual o local? Maléolo medial, lateral, de membro inferior esquerdo, direito, dorso do pé. Então, a gente precisa anotar a localização. Como está a pele adjacente, se ela está macerada, se ela está preservada. É importante também você anotar. As margens, como estão as margens? Estão aderidas, estão regulares, irregulares, né? Tem maceração também na margem, que isso pode ocorrer, tá? O tecido. Qual o tecido que eu encontro nesse leito seroso? Tecido de granulação, esfacelo. Esse tecido de granulação, ele está vivo? Ele está pálido? Então, tudo isso a gente tem que anotar. É um esfacelo? É uma necrose de coagulação? O exudato, ele é moderado? É pequena quantidade? É escasso? Ele não tem exudato nenhum? Moderado? Grande quantidade? Como é que ele é? Ele é purulento? Ele é serossanguinolento, ele é seroso, né? Então, isso tudo a gente precisa fazer na evolução de enfermagem. Qual foi a conduta? Qual foi o protocolo que você utilizou para esse tipo de lesão que você avaliou? E aí, né, a gente vai escrever. O que a gente vai anotar? A localização, a área anatômica, como eu falei, a pele adjacente, o tamanho da lesão é importante, a dimensão da lesão. A gente só tem que ter um cuidado em relação a você ficar mensurando essa lesão, porque isso gera uma expectativa muito grande para esse paciente, né? Ele fica muito ansioso para saber se diminuiu ou não essa lesão. O aspecto da lesão,
as características do exudato, coloração, odor, quantidade, relatar o nível de dor desse paciente, né? Está com dor, sim, quanto de dor, se fez uso de medicação, qual foi a medicação que ele fez, e se ele fez analgesia previamente, né, ou não. Então, a gente precisa anotar. 5 de dor, informa que fez uso de um comprimido de dipirona ou um comprimido de tramal. Isso aí a gente precisa anotar, né? Quais são os produtos que você utilizou? Então, você fez a limpeza da lesão com soro fisiológico aquecido ou solução de PHMB, né? Você ocluiu com colagenase mono ou com sulfadiazina de prata 1%. Quando a gente coloca produto, tá? A gente nunca coloca o nome comercial, é colagenase mono, não é marca, é o nome comercial, tá? Sulfadiazina de prata ou curativo não aderente, né? É assim que a gente vai anotar. A gente não vai colocar, no caso de um carvão ativado, eu usei Actisorb Plus. Não, é carvão ativado e prata, né? E, como eu falei, o protocolo, e a gente vai colocar data, horário, assinar e carimbar. Então, quais são os fatores de risco para esse paciente aderir ao tratamento? A cultura, né? Como eu falei, eu tenho que deixar a lesão exposta porque ela precisa respirar. O protocolo, porque às vezes você utiliza uma cobertura e ele sente dor, ou às vezes quando você está fazendo o curativo, você está manuseando, ele sente muita dor, então ele fala assim, eu não quero usar mais aquele produto, não. Né? As condições socioeconômicas também desse paciente, porque às vezes ele não tem condições de voltar de acordo com o agendamento que você faz para fazer esse curativo. Então, trabalhar com paciente crônico é sempre um desafio. A gente tem como objetivo ajudar a melhorar a qualidade de vida, né? Ele precisa participar desse tratamento no autocuidado. Então, quando a gente informa, né, esses pacientes, eles vão se preocupar mais com a saúde e fazer aquilo que você orienta para manter essa saúde, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho de relato de caso, né? Desse paciente, era uma paciente, hoje em dia eu deixo de propósito, a gente não diz mais paciente falcêmica, como está aí, é pessoa com doença falciforme, tá? Então, ela tinha úlceras extensas, circunferenciais, em ambos os membros. Ela foi admitida no setor de emergência em 2003. Foi, nesse momento, era a maior úlcera que a gente tinha em acompanhamento, né? Sugeria uma aparência de infecção e ela foi transferida depois para o setor de internação. Então, esse era o aspecto da lesão, né? Em fevereiro, aí ela já tinha feito um primeiro curativo. Nós vemos áreas com esfacelo, né? Tem uma área que parecia como se fosse exposição de tendão, mas não era. Então, nós temos nessa lesão aí, nós temos esfacelo, temos tecido de granulação, nós temos tecido de granulação vivo e também tecido de granulação pálido, né? Então, essa área aqui, nós pensávamos que era exposição de tendão, e quando a gente usava o carvão ativado, nós protegíamos com curativo não aderente, para proteger essa área, né? Porque o carvão ativado você não pode usar em área de exposição óssea e nem exposição de tendão. Você precisa umedecer essa lesão, porque ele vai causar o ressecamento dessas duas, tanto do tendão como do osso, tá? Então, aqui a gente já viu uma melhora no quadro da lesão. Essa paciente eram 2 horas de curativo, 1 hora de curativo, porque eu tinha que fazer os dois membros, né? E aí, essa partezinha mais rosa já é tecido de epitelização. Então, aí a gente já vê um tecido de granulação mais viável. E
Apesar de ser contraindicado o enxerto, por quê? A lesão, a úlcera de perna proveniente de uma complicação da doença falciforme, ela é recorrente, né? E a taxa de recidiva dela, ela é muito alta. Então, geralmente, não há pega de enxerto. O que foi feito aqui nesse enxerto? Nós tentamos reduzir a dimensão dessa lesão, tá? Houve pega em uma parte e em outra não, tá? Então, essa paciente, depois ela teve alta à revelia e ela morava em Cabo Frio, como eu falei, e ela foi a óbito lá em Cabo Frio, tá? Isso aqui é um outro caso de um outro paciente, tá? Do sexo masculino. Ele era uma pessoa que tinha a lesão circunferencial em membro inferior esquerdo, e aí essa lesão ela fugia um pouco dos padrões, né? Porque aí nós também temos uma lesão que afetou o dorso do pé, tá? E também a região plantar, tá bom? Então, vocês podem ver que na foto o paciente ele está de luva, por quê? Porque na hora que a gente ia remover o curativo secundário, geralmente ele ia para tocar na lesão. Então, a gente colocava, dava a luva para ele colocar, para evitar também que ele se contaminasse, né? Contaminasse a lesão, colocasse a mão ali na ferida. Então, como eu falei, a lesão em região plantar também, né? Você vê aqui maceração de borda, essa parte esbranquiçada é maceração de borda, tá? E ele usava sulfadiazina de prata. E aí nós começamos a usar bota de Unna. E tivemos ali tecido de granulação. E aí vocês estão vendo uma área, né? Com um pontinho preto na lesão. Eu não tenho como mostrar aqui para vocês, mas isso chama necrose. Tá aqui, ó. Essa área aqui, ó, tá? Nós chamamos de ilhota de epitelização. A partir desse ponto vai haver a expansão para começar aí a cicatrização, tá? Essa área aqui já, ó, com tecido de epitelização. Então, a gente vê uma ferida bem granulada, tá? E aí, agora nós vamos falar do curativo domiciliar, onde nós íamos, né, tivemos 2 edições desse curativo domiciliar. A primeira nós íamos numa ambulância do Saúde Solidária Emergência em Casa. A equipe, que era uma equipe de bombeiros, eles foram treinados na sala de curativos, tanto para fazer o procedimento como para intervir no caso deles chegarem na casa do paciente e ele está apresentando uma crise álgica ou ele está tendo algum outro problema, né? Foi um trabalho assim, muito gratificante. Nós tivemos pessoas que conseguiram chegar à cicatrização, né? Então, essa paciente aqui, ela foi da primeira fase do curativo domiciliar. Nós vemos aqui a lesão em maléolo medial de membro inferior esquerdo. Essa paciente ela tinha lesões exudativas e ela se queixava muito do odor desagradável, tá? Então, ela iniciou no projeto em maio de 2006. E aí a ambulância ia na casa e eram feitos os curativos. E aí, em outubro, de maio até outubro de 2007 já. Aí nós conseguimos a total epitelização, cicatrização dessa lesão, tá? Aqui, falando um pouquinho para vocês do programa do autocuidado. Esse era um programa onde nós tínhamos uma enfermeira Amanda, que a gente tinha o produto PHMB, solução e gel. Então, a gente chamava de 1 e 2. Então, a orientação para o paciente era: a solução é o 1, é que você vai lavar a lesão. O 2 é o gel,
e você vai colocar na ferida, né? Então, essas pessoas, elas eram orientadas, né, sobre a doença, como prevenir, como tratar, no domicílio. Então, isso reduziu bastante a frequência ao setor. Então, o paciente em casa, ele fica de repouso, e ele tem como cuidar melhor dessa lesão, né? Então, a gente teve uma evolução mais rápida. E de 15 em 15 dias, ele retornava para a gente avaliar a lesão. Então, nós tivemos como resultado o aumento de altas, a valorização da autoestima, o autoconhecimento e também a prevenção. Então, no primeiro momento, quando ela recebia o paciente, eram geralmente pacientes com lesões pequenas, que ela elegia aquele paciente, ela ia fazendo curativo e ele também dava seu material a ele e ele ia fazendo o curativo para a gente ir adequando toda a técnica que estava sendo usada, tá? Então, nós temos esse paciente, era uma lesão aguda, tinha só 2 meses de lesão, então foi mais fácil, né? Ele começou em outubro de 2008 e quando foi em março de 2009, a lesão já tinha diminuído bastante, né? E nós conseguimos, em outubro, essa um outro paciente que também com uma lesão, né? 6 anos de lesão, nós conseguimos, esse paciente, no caso, a cicatrização total. E aqui é um outro relato de caso. É uma paciente que ela tinha uma lesão em MD, né? Era maleolar medial e lateral. Ela tinha uma grande também quantidade de exudato e tinha um tecido a gente pode dizer semigranulado, né? Então, aqui dá para a gente avaliar bem a maceração da borda, 2 tipos de tecido de granulação, né? Um tecido de granulação mais vivo e um tecido de granulação mais pálido, área com esfacelo. Na primeira lesão, nós vemos uma área ali com um esfacelo um pouco esverdeado, né? E ela se queixava de muita dor, e ela começou a utilizar a espuma de poliuretano com ibuprofeno, onde essa cobertura ela vai liberando gradativamente o ibuprofeno na lesão. Ah, mas não é um anti-inflamatório? Mas a quantidade de ibuprofeno nessa cobertura não vai causar nenhum dano para esse paciente. Lembra que eu falei lá na frente, em relação ao anti-inflamatório, que o uso de anti-inflamatório para eles tem que ser com cautela? Então, nesse caso, ela utilizou essa espuma, tá? Então, aqui nós vemos um tecido, uma lesão com mais esfacelo do que tecido de granulação, e ali a gente já vê um tecido de granulação mais vivo, tá? Diminuição da lesão. Aqui houve um aumento, aquilo que eu falei para vocês, eu sempre enfatizo, se a pessoa entra em crise álgica, nós vamos perder todo um tratamento da lesão, tá? Eu não sei se já tem muitas perguntas, mas como eu falei, depois a gente pode ir discutindo, vocês podem me mandar e-mail e a gente vai falando sobre isso. Tá? Então, aqui já tem uma outra visão, como já a melhora do quadro seroso. Tá? Então, agora falando um pouquinho sobre o suporte hemoterápico, paciente que faz transfusões, né? Esse paciente aqui, ele tinha insuficiência renal, então, para esse, estava em tratamento conservador, para esse paciente, muita cautela com o uso de um anti-inflamatório, ele já usava eritropoetina, ele tinha uma hipertensão decorrente de uma insuficiência, né, renal, que estava em tratamento, colilitíase,
sem acompanhamento, e priapismo também, onde ele fazia um acompanhamento com o urologista. Ele usava hidreia, né, uma dose de 1,5 gramas 4 vezes por semana. Então, com a piora da úlcera, foi alterada, né, para 2 gramas 3 vezes por semana. Quando a gente avalia a lesão, a gente pergunta se ele está em uso de hidreia, e aí a gente conversa com a médica assistente para realmente diminuir oh, meu Deus, a dosagem dessa medicação. Então, ele ficou em acompanhamento da sala de curativos em 2016, ele teve vários períodos de absenteísmo, né? Ele retornou em fevereiro de 2017, ele tinha 5 lesões em membros inferiores, ele se queixava de dor intensa, né? Fazia uso de dipirona de tramal, e ele ficou afastado do trabalho por 2 meses. Depois ele voltou à atividade em abril, porque ele ficou com medo de perder o emprego, e isso acarretou uma piora do quadro. Então, a gente vai ver agora a lesão, né? Nesse momento, em 2017, ele estava usando algenato de cálcio e sódio e a carboximetilcelulose em gel, né? Então, aí ele tinha um hematócrito bom, um hematócrito de 29,3, e aí eu comecei o tratamento comecei utilizando esse protocolo, tá? Então, essas aqui são as outras lesões, como eu falei, 5 lesões, né? Bastante esfacelo, pouco tecido de granulação, e ele começou, essa aqui foi a primeira troca, né? Então, a gente já vê ali uma melhora, a lesão ali na base dos dedos já começou a melhorar também, já tem uma maior quantidade de tecido de granulação. Em algumas lesões, a outra ainda com esfacelo. E aí ele fez transfusão em março de 2017, e aí nós temos já a cicatrização da lesão ali no dedo do pé, uma outra lesão também já com tecido de granulação, pouco esfacelo. Nessa lesão aqui, a gente vê nitidamente o tecido de granulação, parecem pequenos grânulos, tá? Aqui um pouquinho de esfacelo, e aqui uma crosta aderida, que foi uma lesão que foi cicatrizando, tá? Aqui é melhora já do quadro. Aqui ele já estava com curativo não aderente e bota de una. A outra lesão também, essa lesão aqui já também com diminuição das dimensões da lesão. Essa outra lesão aqui também, com tecido de granulação vivo. A gente quase não nota mais aí o esfacelo, tá? Aí também mantendo o curativo não aderente à bota de una. Essa outra lesão aqui, também já epitelizada. Essa outra lesão também diminuiu bastante a dimensão, né? E mais uma lesão ali cicatrizada, e aí a gente já começa a ver um aumento da área com o esfacelo. Ele transfundiu no mês 4, e aí nós vamos vendo a melhora da lesão. Teve momentos que ele sumiu porque foi quando ele voltou a trabalhar, e aqui mantendo já ainda o curativo não aderente à bota de una. Ele fez transfusão também no mês 5. E aí a gente tem o paciente não podia retornar, voltou a trabalhar, então ficou mais difícil dele fazer as trocas na sala. Ele começou a fazer essas trocas em casa, e aí a gente tem já a piora do quadro, tá? E aí essas fotos foram tiradas por ele, né? Onde a gente vê que aumentou por conta do retorno ao trabalho, essa preocupação, e aí
perdemos um pouco aí dessa melhora do quadro, tá? E aí começamos tudo de novo. Aí já entrei com alginato de cálcio e sódio para tentar melhorar, porque aqui a gente já vê, né, uma lesão maior, com muito exudato, então a gente entra com alginato de cálcio e sódio para reduzir um pouco essa exudação, tá? Então, falando das transfusões, a gente tem estudos publicados, né? Eles não comprovam a eficácia das transfusões no tratamento dessas lesões, né? Mas no caso clínico, agora que eu apresentei, e com a aderência, né, do paciente ao tratamento, o repouso, a troca de curativo frequente, e as transfusões periódicas, isso contribuiu para a melhora da lesão, né? Melhorou a autoestima, é um paciente que melhorou a dor, melhorou a qualidade de vida, e ele falava assim, as pessoas estão falando que eu estou diferente, até porque agora eu já consigo sorrir, porque eu só vivia com dor, tá? Então, a gente agora vai falar um pouquinho da laser terapia. O laser que a gente usa, a enfermeiro só pode utilizar a laser de baixa intensidade, ele é utilizado de forma terapêutica, né, nos últimos anos, isso vem sendo ampliado, né, a medicina esportiva e a enfermagem também já usa. Ele tem uma ação cicatricial, analgésica e anti-inflamatória, né, então isso é um aliado aí, muito eficaz para a cicatrização de feridas, e é necessário que a gente fale também que é preciso que a gente tenha precauções, a gente deve tomar precauções durante o manuseio. Não é todo paciente que pode usar laser, né? Uma lesão oncológica, a gente não pode usar. Paciente oncológico, com cautela. Crianças, também com cautela. Então, a gente utiliza óculos, é toda uma paramentação para você fazer a aplicação do laser, né? Então, nós temos aqui um paciente, ele já tinha essa lesão há muito tempo, é um paciente de 56 anos, ele usava o protocolo de bota de Una, e eu comecei com 2 joules, né? Joules é a quantidade de energia que você vai colocar ali. Então, vai de 2, pode ser 3, pode ser até 9 joules você pode utilizar. E aqui, nessa área, a gente tem aqui a maceração, né? Tecido de granulação. Essa área aqui, ou essa aqui, era uma área que a gente chama de flutuação. O que acontecia? Quando eu, de luva, eu apertava essa área, eu sentia aquela flutuação. E aí eu comecei a irradiar essa área também. Ah, mas a lesão aumentou. Sim, se você tem uma área ali de flutuação, tem alguma coisa. Então, ainda tem a questão aqui da maceração, de você orientar a troca. Então, ele começou em agosto, né? E em outubro ele já tinha 20 dias do uso do laser. E aí foi agosto, né? A gente vê aqui um pouco naquela lesão de hiperemia. Desculpa, essa aqui já é uma outra paciente. Aquele paciente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse paciente aqui, ele chegou à cicatrização, mas o que acontece? Isso aqui foi um trabalho que eu levei para um evento, né? Mas ele chegou à cicatrização completa dessa lesão. Essa aqui é uma outra paciente, uma paciente que pouco também sentia dor, mas eu fazia laser pontual. Pontual é você ir ponto a ponto, faz o laser aqui, faz o laser aqui, aqui, você vai pontualmente fazendo laser. Quando o paciente se queixa de dor, você pode fazer em pele adjacente o infravermelho. O infravermelho é para dor e o laser vermelho é para cicatrização. Então, nós tivemos aqui essa paciente que começou em agosto, em dezembro,
ela já tinha a cicatrização completa. Essa lesão, ela abriu de novo e já fechou mais uma vez, tá? Então, é aquilo que eu falei, a recidiva. É alta taxa de recorrência e de recidiva. Aqui é uma outra paciente, onde nós conseguimos diminuir bastante a lesão. Aqui há uma lesão com esfacelo aderido. Aqui nós já temos tecido de granulação, né, viável. Aqui a lesão já diminuiu bastante. E aqui também. Essa foto aqui foi tirada por ela, tá? Por isso que a foto está diferente. Aqui um outro paciente que utilizava a bota de Unna, também era feito 2 joules. Esse paciente, vocês podem observar que nós não tivemos melhora, foi uma melhora não tão significativa, porque ele foi retirado do laser, porque ele não seguia as orientações de troca do curativo em casa, ele não comparecia regularmente para a gente avaliar, então a gente não teve um desenvolvimento satisfatório. Então, é aquilo, se você não tem a adesão ao tratamento, vai ficar difícil você conseguir o objetivo, que é cicatrizar a lesão. Então, ele usava 2 joules também, pontual. Um outro paciente, ele estava utilizando colagenase mono. Às vezes, quando eu falo que eu utilizo só colagenase mono, muita gente acha assim um absurdo, mas a gente consegue um bom resultado, né? Aqui nós temos prurido em pele adjacente, tá vendo? É uma área que está mais hiperemiada, porque esse paciente, ele se queixava muito de prurido. E aqui a gente pode ver pequenas lesões, tá? Devido ao prurido. Então, nós começamos em agosto e em dezembro essa lesão já estava parcialmente epitelizada. E aí, para a gente terminar o nosso papo de hoje, né? Quando a gente cuida de uma pessoa com uma ferida crônica, isso vai muito além de uma troca de curativos, né? A gente precisa ouvir, a gente precisa entender quais os sentimentos que essa pessoa vive no cotidiano. Então, uma lesão, ela vai interferir muito na vida dessa pessoa, seja pela dor, seja pelo odor, seja pela autoestima. Então, a gente precisa conversar, né? Saber como essa pessoa se sente. Então, às vezes, eu sento não a enfermeira Águida, mas a mulher Águida, a pessoa Águida, para conversar, né? Como é que é o seu dia a dia? Como é que é o seu relacionamento? Como é a sua vida sexual, você tendo essas lesões? Então, a gente precisa entender. Então, o enfermeiro, ele precisa atuar de uma maneira holística, ele precisa identificar estratégias, né, para minimizar os agravos que essa ferida ela vai proporcionar. Então, esse paciente, ele precisa conviver com essa lesão. Então, às vezes, você precisa intervir em algum momento, sentar, conversar. Então, não é só um paciente com ferida, é uma pessoa com uma doença crônica, com várias complicações, e você precisa intervir em todos os momentos. Como eu falei, às vezes você perdeu todo um trabalho da lesão. Por quê? Porque esse paciente não está bem, tá? E aí, para terminar, eu gosto muito dessa palavra, né? Aqui a gente tem essa foto eu que tirei, foi no Canyons do Xingó, é um lugar muito bonito, né? Faz divisa com Maceió, com Sergipe e com Bahia, né? Então, o Ubuntu é uma filosofia das tribos africanas, né? Que pode ser resumido como: eu sou o que sou por causa de quem todos nós somos, né? Então, o bispo Desmond Tutu, ele deu essa explicação em 2008. Uma coisa em nosso país é o Ubuntu, né?
que é a essência do ser humano. A gente precisa ter empatia para cuidar, a gente precisa se colocar no lugar dos outros para a gente poder cuidar, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês.